Santo no dia de Pentecostes. E então, para iniciar, eu vou estar lendo aqui o texto da obra dessa lição, que diz, está lá em Atos 1:8. Atos 1:8 diz assim: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Na página 33, temos aqui uma passagem de Atos, onde aconteceu ali o batismo dos apóstolos com o Espírito Santo. Diz a palavra do Senhor: e cumprindo o seu dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Pedro, porém, pondo-se em pé com os 12, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus, e todos os que habitam em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que no meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os nossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Amém? Aleluia a Deus. Graças a Deus. Então vamos estudar aqui um pouco sobre essa palavra, poder, assim, nós darmos continuação no estudo, para que nós possamos entender qual o papel pentecostal, na obra de missões. Primeiramente, precisamos entender, para comentar, o que é pentecostal, o que é ser pentecostal. Eu acredito que todos nós já sabemos, mas como isso é um estudo, nós não é nada mais estar aqui reforçando o que é ser pentecostal. Pentecostal é aquele que acreditou no derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes, e que acredita que isso pode acontecer até nos dias de hoje, que acredita que o Espírito Santo continua batizando, continua distribuindo dons para a igreja. Então, segundo o estudo, isso é ser um pentecostal, é ser um crente que acredita no avivamento do Espírito Santo até nos dias de hoje.
Então esse estudo ele fala sobre o papel pentecostal nas missões, sendo não dirigido somente, mas sendo guiado, sendo conduzido pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo que foi derramado naquele dia, conhecido como dia de Pentecostes. E nessa passagem aqui nós podemos ver que ali os apóstolos estavam reunidos ali em Jerusalém, porque eles receberam uma ordem do Senhor. A ordem do Senhor para que eles ficassem em Jerusalém. Essa ordem está ali no livro de Lucas 24, 49, 53, onde Deus ordena a eles que fiquem em Jerusalém até que sejam cheios do Espírito, até que eles sejam enchidos com o Espírito Santo. Lucas 24, 49. Vamos ler rapidinho só para. Diz assim a palavra do Senhor, Lucas 24, do 49 ao 53. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Só o 49, amém? Então eles recebem ali uma ordem do Senhor para que eles fiquem em Jerusalém. Por quê? Por mais que aqueles homens ali estavam há um bom tempo já ali seguindo a Jesus, eles ainda não estavam preparados 100% para fazer a obra do Senhor de maneira perfeita, porque eles ainda não haviam sido batizados pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele só cumpriu o papel dele a partir do momento que o Senhor subiu ao céu. Então, Jesus, sabendo que naquela ocasião aquela cidade estaria cheia de gente, de pessoas vindo de todas as nações, foi uma data, vamos dizer, estratégica, uma data escolhida pelo Senhor, estratégica, porque os judeus, eles, após a Páscoa, eles comemoravam ali o chamado, ali um dia que eles comemoravam as colheitas, Então, e exatamente nesse período, Jerusalém estava muito cheio de gente de toda parte. E os discípulos, quando eles estavam ali na casa que eles estavam, eles então, a palavra diz que eles ouviram um som como de um vento veemente, ou seja, não um vento que entrou na casa e batizou eles, mas eles ouviram um som, ou seja, um barulho como de um vento veemente e impetuoso. E aquele barulho, aquele som enche a casa, enche o lugar onde eles estavam, e eles viam, como se fosse língua de fogo se repartindo, e aquelas línguas, elas iam a cada um deles e batizando cada um deles, e todos ali que estavam foram cheios do Espírito Santo. A partir daquele momento ali, eles receberam a promessa que Jesus fez ali em Lucas 24. A partir daquele momento ali, eles foram cheios da presença de Deus, através do Espírito Santo. Então, daquela forma, aí sim eles estavam preparados para fazer a obra das missões, porque por mais que eles conheciam a palavra de Deus, por mais que eles estavam ali com Jesus ali praticamente 3 anos, eles ainda precisavam
precisávamos de algo, né, que era ser batizado pelo Espírito Santo. Então, muitas das vezes como o pastor falou, a gente precisa de uma preparação. Né? Se a gente for tirar uma carta, a gente precisa se preparar. Se a gente for fazer uma prova, seja qual for, a gente precisa se preparar para aquela prova. E para fazer a obra de Deus não é diferente. Nós precisamos estar preparados. Para ser missionários, nós precisamos estar preparados. E de que forma? Estamos andando na presença de Deus e cheio do Espírito Santo. Porque se nós não estivermos cheios do Espírito Santo, provavelmente nós não vamos conseguir cumprir a nossa missão de maneira correta. Porque o Espírito Santo ele tem um papel de nos ensinar, de direcionar, de conduzir em todas as situações. Porque às vezes nós achamos que estamos preparados, às vezes nós achamos que estamos, de certa forma, fazendo aquilo que agrada a Deus, e às vezes, por mais que aquilo seja bom, não é da vontade do Senhor. E nós vamos ver isso mais logo à frente. Então, aqueles homens ali foram cheios do Espírito e começaram a falar em outras línguas. E muitas pessoas que ali estavam começaram a se espantar com aquilo, né? Mas como pode esses homens falando, esses homens são galileus e eles estão falando nas nossas próprias línguas? Porque tinha pessoas de toda parte daquela região, né? Vamos dizer, se fosse no dia de hoje, dar um exemplo. Tinha alemão, tinha chinês, tinha japonês, tinha tudo. E eles estavam ouvindo aqueles homens falar, cada um na sua própria língua, da onde nasceram. Então, para eles sabiam que os galileus não tinham esse estudo, né, a ponto de saber várias línguas. Mas eles não sabiam que era o agir de Deus naquele momento, né? Que era o Espírito Santo de Deus sendo ali, sendo um canal para que todos pudessem ouvir a palavra de Deus. Então, naquele momento que aqueles homens são batizados, eles começam ali já a sua missão, porque pessoas do mundo inteiro já começam a ouvir ali a palavra de Deus, né? Então, muitos deles até questionaram, mas esses homens são bêbados, né? Aí então Pedro, né, se levanta e diz assim, né, quando Pedro se pé com os 11, levantou a voz e disse: varões judeus de todos os habitantes de Jerusalém, seja isso vosso notório, escutai as minhas palavras. Esses homens não estão embriagados, né? Mas como vós pensais, porque é apenas a terceira hora do dia, ou seja, era 9 horas da manhã, né? Então esses homens não estão embriagados, é apenas 9 horas da manhã ainda. Mas isso é o que foi prometido, foi profetizado pelo profeta Joel. Então o profeta Joel já havia profetizado que esse dia iria acontecer, né? Lá em Joel 2, 28, né? ele traz essa profecia. E então acaba que ali sendo um cumprimento da profecia. E a profecia diz assim: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E se nós formos também ver bem essa passagem, nós podemos dizer que a partir daquele momento ali, a partir ali de Pentecostes, né, a partir daquele batismo ali com o Espírito Santo, já se iniciou os últimos dias, né? Vamos dizer, já se iniciou os últimos dias, já se
sua vontade irreversível para a volta de Jesus. Porque está dizendo assim: nos últimos dias acontecerá de Deus o Espírito derramaria. Então, naquele dia, ele já passa a fazer parte dos últimos dias. Então, já são mais de 2000 anos que já se iniciou os últimos dias da igreja na terra. E quanto mais os dias passam, mais se aproxima ainda. Então, tudo que os homens de Deus profetizaram se cumpriu e vai se cumprir. Tem muita coisa ainda que vai se cumprir. Assim como se cumpriu essa profecia de Joel, tantas outras profecias ainda irão se cumprir. Então, esses homens, a partir do momento que eles foram batizados, aí sim, eles passaram a estar preparados para levar a palavra de Deus em todo o campo. Continuando ainda no 33, está lendo ali a introdução, que diz assim: paixão pelo evangelismo e missões é uma marca da identidade pentecostal no mundo, e especificamente em nosso território pátrio. Essa prioridade do reino de Deus sobre a dependência do Espírito Santo é a causa do crescimento da obra pentecostal no mundo. No Pentecostes, a igreja nasceu pregando o Evangelho aos que estavam presentes, advindos de diversas regiões do mundo. Atos 2, 14, 41. Na atualidade, o movimento pentecostal é responsável por levar o Evangelho aos lugares que ainda não tinham sido alcançados. Então, aquele acontecimento ali, pentecostal, contribuiu muito para o crescimento da igreja. Então, se a igreja chegou nos dias de hoje, do tamanho que chegou, isso vem, vamos dizer que 100% a partir do momento que o Senhor derrama o Espírito dele sobre aqueles homens. O estudo fala que a partir daquele momento a igreja teve uma explosão. A igreja cresceu muito naquele período, porque aqueles homens, a partir do momento que eles são cheios do Espírito de Deus, eles sabem pregar a palavra de Deus a qualquer custo. Sabemos que muitos sofreram, muitos passaram por grandes dificuldades, mas eles cumpriram ali a missão deles de levar a palavra de Deus. No 2, a apresentação da lição e o objetivo da lição. Então, qual é o objetivo dessa lição? É apresentar uma perspectiva pentecostal de missões, explicar a obra missionária após o Pentecostes, enfatizar a dependência do Espírito Santo na obra pentecostal. Então, nós aprendemos que sem o Espírito Santo de Deus, glória a Deus, sem a presença do Espírito Santo de Deus, a igreja não teria chegado do tamanho da igreja que está hoje. E eu vou aqui, para que nós possamos continuar, no 34, página 34, introdução. Uma característica notável do movimento pentecostal, desde o seu início, na virada do século passado, tem sido a paixão pelo evangelismo e missões. Nessa lição, estudaremos algumas características que marcam o trabalho pentecostal em missões, uma marca da obra do Espírito Santo nesses últimos dias. Uma perspectiva pentecostal de missões. Somos evangélicos. Historicamente, o evangélico é conhecido como alguém que enfatiza o compromisso
pessoal com Jesus a partir do novo nascimento, a autoridade bíblica e o apelo de anunciar a Cristo a outros. Basicamente, esses princípios são os que os evangélicos têm em comum. Então, esses são alguns princípios, algumas maneiras do evangélico, propriamente dito, ele tem em comum, que é um compromisso, após um compromisso pessoal com Jesus a partir do nascimento de cada um. Ou seja, a partir do momento que nós aceitamos Jesus e somos tidos como um novo, novas criaturas, nós assumimos ali um compromisso com a palavra de Deus, assumimos um compromisso com Jesus, e também a autoridade da Bíblia. O crente evangélico, ele tem como a sua maior autoridade a Bíblia. A Bíblia como sendo a palavra de Deus. Então, tudo que nós formos fazer, tudo que nós formos aprender, nós devemos aprender da Bíblia, porque a Bíblia, ela é a palavra do Senhor revelada para a humanidade. Então, o Evangelho, ele crê na Bíblia. Tem as pregações, tem os que ensinam, tem os pastores, mas se aquilo que um pregador e um pastor estiver ensinando não estiver de acordo com a Bíblia, crente não deve aceitar, porque nós acreditamos na Bíblia, como sempre a verdadeira palavra de Deus. E também o apelo de anunciar a Cristo aos outros, ou seja, a vontade e de pregar a palavra de Deus para os outros. Então, quando é assumido o compromisso com Cristo, quando há um novo nascimento, nesse momento nós passamos a crer somente na Bíblia e de pregar a palavra de Deus, ter a vontade de ensinar, ter a vontade de fazer as coisas na obra do Senhor, para que isso chegue até outras pessoas que ainda não conhecem a palavra de Deus. Eu vou ler, vou pular aqui para que fique muito extensa a leitura, onde que fala em autoridade, não vai dar para ver que está muito distante, mas diz assim, a autoridade das Escrituras, a salvação pela fé, sacerdócio universal dos crentes. Também isso são atributos, vamos dizer assim, de um crente, de um evangélico, a autoridade das Escrituras, assim como a autoridade da Bíblia, que é, na verdade, as Escrituras. No 2 somos pentecostais. Com o termo pentecostal, nós referimos ao crente que crê na experiência do Espírito, como foi dito no início, O termo, se somos pentecostais, o termo pentecostal nos referimos ao crente que crê que a experiência do Espírito Santo ocorreu com os apóstolos no dia de Pentecostes, de acordo com o livro de Atos, pode acontecer hoje também. Ou seja, a experiência com o Espírito Santo hoje não é diferente da experiência experimentada pelos cristãos do século I. Vou pular para o 3 também, para um comentário, vou pular para o 3 que diz assim: contribuições pentecostais às missões. Uma das contribuições pentecostais mais significativas para as missões modernas, sem dúvida, é a ênfase do papel indispensável do Espírito Santo no complexo desafio de plantar igrejas,
onde Cristo ainda não foi anunciado. Esse entendimento está na base do importante crescimento do Evangelho depois das missões operadas pela obra pentecostal. Nesse sentido, o sucesso das missões pentecostais está ligado diretamente ao lugar que damos ao Espírito Santo, um lugar semelhante ao que os crentes do Novo Testamento deram em Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, 16, versículos 6 ao 10. Assim podemos dizer que somos evangélicos pentecostais, pois, para além de afirmar todos os princípios que os evangelhos afirmam para nós, é inegociável e indispensável o poder do Espírito na prática de missões. Então, o estudo nos ensina que, o papel do Espírito Santo ele é indispensável, na obra missionária. Sem o Espírito Santo trabalhando, nós não conseguimos fazer a obra de Deus. Sem sermos guiados, sem sermos direcionados pelo Espírito Santo, não há nada que se possa fazer. E às vezes nós fazemos da nossa forma, por mais que estejamos trabalhando na obra, sem direcionamento do Espírito Santo, sem ali o Espírito nos guiar, muitas das vezes nós cometemos falhas. O 36, ali no 2, a obra missionária depois de Pentecostes, a causa da obra missionária da primeira igreja. A descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes é um acontecimento que impulsionou a obra missionária da primeira igreja. O Senhor Jesus disse aos discípulos que, uma vez capacitados pelo poder do Espírito Santo, eles seriam suas testemunhas até os confins da terra. Então, novamente reforçando, é aquilo que o Senhor Jesus disse, que eles seriam testemunhas, mas a partir do momento que eles fossem cheios do Espírito Santo. Então, para ser testemunha do Senhor, tem que estar cheio da presença de Deus, através do Espírito Santo. Por isso, o período em que a igreja cristã viveu seu maior crescimento foi o primeiro século da nossa era. Ali começou o poderoso movimento de missões. Nesse sentido, os 8 primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos explicam a razão desse crescimento. Antes de sair para alcançar as nações com o Evangelho, os discípulos deveriam estar revestidos de poder. Isso se cumpre fielmente em Atos 2. Ou seja, para aqueles discípulos pudessem sair das missões, eles precisariam estar revestidos de poder. E esse poder só o Espírito Santo de Deus consegue. Esse poder é um poder que vem de Deus. Porque, como cada um de nós enfrentamos a nossa vida, dificuldades, imagina aqueles homens, quantas dificuldades não enfrentaram, para cumprir a missão deles, que era pregar o Evangelho. Enfrentaram muitas dificuldades, enfrentaram muitas lutas mesmo, coisas que nós sequer imaginamos que os homens enfrentaram. E só mente pessoas se vestindo de poder, vindo de Deus, aguentariam o que eles aguentavam. Então, por muitas vezes, no dia de hoje, às vezes por poucas coisas, nós queremos desistir, nós queremos parar. Nós dizemos que nossa luta está grande, não vai dar mais, eu acho que vou parar. Mas podemos parar em áreas diferentes da obra de Deus, mas a obra de Deus nós não devemos nunca parar. Eu quero parar de estudar, eu quero parar de fazer um curso que eu estou fazendo, eu quero parar, de viajar, trabalho viajando, eu quero parar. Tudo bem, aí é uma escolha, mas parar de fazer a obra de Deus nós jamais devemos parar. Aleluia a Deus.
precisamos estar revestidos de poder, revestidos desse poder, que foi derramado no dia de Pentecostes, porque senão ninguém aguenta. Porque o Brasil, nós sabemos que ainda é um país que se dá liberdade para pregar a palavra de Deus. Mas esses países em que não tem liberdade, esses países onde a palavra de Deus para ser pregada tem que ser escondido, como principalmente nos países asiáticos, nos países em que não aceitam o Evangelho. A luta é muito grande. E os povos que tentam, muitas vezes são mortos, muitas vezes são presos. E esses que são mortos, são presos pela palavra de Deus, por estar pregando a palavra de Deus, com certeza são pessoas cheias do Espírito Santo. Porque uma pessoa, ela preferir a morte do que negar o Evangelho de Deus, ela tem que estar cheia do Espírito. Porque uma pessoa que está na carne, ela, ali entre a vida dela e a palavra de Deus, ela vai preferir a vida dela. Então, nós precisamos chegar a essa condição. Eu não sei se, falando por mim, se eu consigo chegar a uma condição como essa. E se alguém um dia chegar e falar assim, se você continuar falando de Deus, você vai morrer, a sua família vai morrer. E a gente dizer, seja feita o que for, mas o nome do Senhor jamais vai negar. Então, para isso, para nós ter força, para dar uma resposta dessa, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Porque falar, eu amo a obra de Deus, eu faço isso, eu faço aquilo, é fácil. Mas a partir do momento que toca, vamos dizer, na nossa família, a partir do momento que vem conta da nossa vida física, é difícil, não é fácil. E aqueles homens, eles morreram pelo amor do Evangelho. Tem gente até nos dias de hoje, em vários países aí que morrem por pegar a palavra de Deus. Então pode ter certeza que esses não estão cheios do Espírito Santo. E nós precisamos alcançar essa condição. Mas quer dizer que nós não estamos cheios do Espírito Santo? Acredito que os nossos frutos nos revelam se nós estamos cheios do Espírito Santo. Mas ainda precisamos de ser mais revestidos de poder. Ainda precisamos de ainda mais buscar fortalecimento em Deus. Porque são situações em que nós pedimos para Deus que Ele possa nos livrar disso, mas que sabemos que talvez possam ser coisas que venham a acontecer